É preciso as pessoas terem o conhecimento de Deus. Mas como vão conhecer a Deus se estão privados da verdade dele? A verdade é Cristo. É a palavra, a doutrina de Cristo. O Evangelho. Mas só que o que hoje o povo está recebendo é um outro Evangelho. Não é o Evangelho de Cristo. Gente, o que tem de ensinamento dentro das igrejas hoje, dado por muitos pastores dessas igrejas, não é brincadeira os ensinos errados que hoje o povo está recebendo. Não é o Evangelho de Cristo. Gente, o que tem de gente sendo formada numa vida de fé em Deus, que não é dentro da direção do Evangelho, não é brincadeira. Eu sempre digo assim, o Evangelho não é uma religião, nem uma igreja evangélica. Crer e viver o Evangelho não é se filiar a uma igreja evangélica e viver as práticas, a formalidade e passar a andar dentro daquela condução das igrejas evangélicas. Eu sempre digo às pessoas, o Evangelho é uma informação, gente. É um ensinamento que nos dá conhecimento para viver uma vida de fé em Deus com entendimento, aonde vamos conhecer o caminho, aonde vamos conhecer a verdade, aonde vamos conhecer a porta, por onde vamos ter acesso a Deus, por onde vamos conhecer como ter uma vida com Deus, como vamos conhecer por onde alcançar a salvação, por onde andar uma vida justa, reta, diante de Deus e ser justificado, como ser santificado. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho nos ensina como ser livre da condenação, não sofrer o dano da segunda morte, o juízo eterno. O Evangelho nos ensina tudo isso. E o que é que as pessoas têm aprendido hoje, dentro das muitas igrejas, pelos ensinamentos dos muitos pastores? O Evangelho nos ensina o que é casa de Deus, aonde Deus habita, como alcançar a bênção, ser vitorioso, ter a vitória de Deus para a nossa vida e como estar em Deus. O Evangelho nos ensina tudo isso. Mas o que é que o povo tem aprendido em relação à casa de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus? O povo tem aprendido o quê? O que é que está sendo formado no entendimento do povo sobre isso? O povo está sendo ensinado de que casa de Deus é a igreja, o espaço de alvenaria que o homem cria, para o povo estar lá servindo. O povo é ensinado que obra de Deus é os trabalhos dessa igreja, desse espaço de alvenaria, essa instituição que o homem criou. O povo está aprendendo que para adorar a Deus tem que estar nessa igreja, nesse espaço de alvenaria que o homem criou. O povo está aprendendo que para ter bênção, vitória da parte de Deus, tem que participar dos rituais, dos cerimoniais, dos sacrifícios, dos pactos, dos votos, dentro dessa igreja. Estrutura de alvenaria que o homem criou. Onde o povo é ensinado que ali é a casa de Deus, que tem que buscar e adorar a Deus ali. Agora eu pergunto, com toda sinceridade você me responda. Jesus ensinou isso a alguém? Isso é ensinamento do Evangelho. A doutrina de Cristo, que é a instrução que Ele nos dá para uma vida com Deus, ensina isso? Eu pergunto a você, então, e por que você vive isso? E por que você crê e prega isso? E por que você não dá ouvido à verdade, irmão? Eis o perigo, onde muita gente está firmado na mentira, edificando sua vida com Deus na mentira, vivendo sacrifícios e devoções e rituais de louvor, de adoração a Deus, que é vã. E quando alguém vai instruí-lo, mostrar a verdade, corrigir, repreender, convidá-lo a olhar a palavra, sabe o que muitos fazem? Sai em defesa da sua vida religiosa. Não param nem para analisar
não são prudentes, não estão atentos a ouvir. Eles saem logo em defesa, desclassificando a pessoa, não dando ouvido à palavra. Porque eles não aceitam a verdade. Eles já estão cegos, com a mente cauterizada, entendendo que a verdade é a mentira que eles foram formados e estão vivendo. Quer ver uma coisa? Deixa eu contar um rápido testemunho aqui de um padre. Olha como o povo tem escolhido viver na mentira e não quer saber da verdade. Um padre numa paróquia no interior, você sabe o que é a paróquia? Aquela estruturazinha que os católicos vivem para oferecer sua devoção de reza, de tudo, né? Então vocês sabem que paróquia, que tem muito no interior, aquelas igrejinhas pequenas, simples lá. E um padre dessa paróquia, ele começou a estudar a palavra, né? Com outra visão. Ele começou a estudar a palavra de Deus, ler, examinar, com o interesse de conhecer verdadeiramente a palavra. Não para tirar sermão da palavra, para poder pregar para os outros aquilo que ele enquadra no contexto dele. Ele começou, creio que ele foi tocado pelo Espírito Santo, para entender. E o padre, lendo as Escrituras, ele viu que esse sistema que foi colocado pelo catolicismo romano, de venerar, buscar proteção, buscar graça, buscar intercessão em santos, em anjos, em imagem de escultura, não é aquilo que Deus orienta. E esse padre, ele disse, pronto, eu vou avisar os irmãos, vou ensinar os irmãos, vou mostrar aos irmãos o que Deus ele nos ensina na sua palavra. E o padre todo alegre, dia de domingo, na hora da missa, lá no culto, ele abriu a Bíblia e disse, meus irmãos, estudando eu as Escrituras, lendo e meditando nela, eu conheci a verdade que Deus me mostrou, que nós estávamos praticando a mentira e o engano há muito tempo. Mas hoje nós temos o esclarecimento da verdade. E o padre, ministrando, disse, meus irmãos, verdadeiramente Deus não nos ensina a buscar nenhuma graça dele por meio de nenhuma imagem de escultura, por meio de nenhum santo ou mediador, porque a palavra de Deus nos ensina que só há um mediador entre Deus e nós. Esse mediador está diante de Deus, intercedendo por nós, e só há um. E ele começou a ministrar, é Jesus Cristo. Meus irmãos, então que nós venhamos a se converter das imagens de escultura, desta busca de Deus por outros mediadores. O padre pregando isso, o povo nem deixou ele terminar o sermão. O povo começou a gritar, padre, se o senhor quiser, o senhor vá, deixe as imagens de escultura, porém nós não vamos deixar nossas imagens e nem nossos santos. Porém, o senhor, se quiser, vá e viva dentro dessa direção, porque nós queremos continuar buscando nossos santos e as nossas imagens de escultura. E aí, irmãos? E aí, irmãos? O povo já fez as suas escolhas. Não é Deus que decreta a miséria do homem. É o homem que decreta a sua miséria por não escolher a direção de Deus na sua vida. Antes, desprezam. Do jeito que é lá no catolicismo romano, é também dentro das igrejas evangélicas e todas as religiões. Não se submetem àquilo que Deus determina. Sempre eles adicionam. Sempre eles subtraem. Sempre manipulam e falsificam a palavra de Deus. Toda religião vai criar e acrescentar suas regras para o povo viver como se fosse regra e princípio de Deus. Então é isso que eu quero dizer, irmãos. Nós temos que ser prudentes, conhecer a verdade, para que a gente venha analisar no que estamos sendo ensinados. Eu sempre digo assim às pessoas, como é
que a gente vai se defender da mentira se não conhece a verdade de Deus? Eis o problema. Como é que eu vou ser prudente para não ser levado pelo engano se eu não conheço a verdade? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que muitos vão desviar do caminho da fé, porque vão seguir doutrinas que não é de Deus. Vão seguir ensinamentos que não é de Deus, é de homens, inspirado por demônios. Doutrina de demônios, espíritos enganadores. Por isso que Jesus disse, esse povo adora em vão. Porque a direção da adoração dele, a direção do caminho dele para Deus, a direção da vida de fé deles, não é pela palavra de Deus, é pelos preceitos dos homens. Cuidado, irmãos. Então nós temos que ser prudentes. Principalmente nós, que já fomos libertos do engano, estamos na verdade. Porque muitos ainda estão na mentira. Porque até agora não foram libertos. Só há libertação quando se conhece a verdade. Essa verdade é Cristo, o evangelho dele, o que ele ensinou. Essa verdade que liberta é o próprio Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente está crendo na verdade de Deus. E quando a gente se converte a Jesus, nós estamos se convertendo a Deus, sendo livre das trevas, do engano, da mentira, e saindo do domínio e do poder de Satanás. Estamos agora sendo transportados do reino das trevas para o reino da luz. Isso é uma mudança espiritual, é um novo nascimento, que Jesus disse que ninguém pode participar do reino de Deus se não tiver esse novo nascimento, essa transformação, essa convenção verdadeira a Jesus Cristo. Quem muda o nosso caráter, o nosso interior, o nosso entendimento, aonde a partir de agora, conhecendo a verdade, vamos viver nessa verdade. Esse é o novo nascimento. Não é uma vida de batismo de água de um ritual de igreja. Não é uma vida filiando-se a uma religião e passando a viver uma vida do bem religiosa. Deixando isso, deixando aquilo. Isso não muda a situação do homem para com Deus. Só Jesus Cristo. Então, busque conhecer a verdade. Veja no que você está sendo formado e instruído. E que a luz de Deus brilhe no seu entendimento. Esclareça, ilumine o seu caminho, que é Jesus, a palavra dele. Amém?